Muito bem, a gente conversa ao vivo com Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas, que hoje fala sobre como se posicionar no trabalho, um tema relevante e sensível. Carol, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade para isso. De onde vem esse meio? É um receio natural que diz respeito à personalidade de cada um? Bem-vinda. Bom dia, Ariane, Diego, os nossos ouvintes. Esse realmente é um tema que eu vou dizer que ele é bem transversal, tá, Ariane? Em muitas organizações a gente se depara com situações em que os colaboradores nos procuram e falam, olha, eu gostaria de me posicionar mais. Mas a verdade é que a gente aprende, às vezes, com os nossos pais, desde criança, de, olha, não seja Maria, vai com as outras. Não vai fazer o que todo mundo faz. Mas nós temos uma tendência aí como ser humano, aquele que a gente chama de efeito manada, né? Também a gente chama de comportamento de rebanho. E está presente na gente muito antes dos nossos pais nos ensinarem a não ser Maria vai com as outras, mas desde os primórdios da humanidade. Ele é uma resposta a necessidades que a gente já tinha lá no comecinho de segurança, de cooperação, de sobrevivência mesmo em grupo. E é uma tendência aí, desde as primeiras comunidades humanas, em que participar desses grupos protegia contra ameaças externas, permitia aí também uma distribuição das atividades, das tarefas, dos recursos e aumentava a chance de sobrevivência. Algumas pessoas, de fato, têm mais facilidade por uma questão de personalidade, mas a gente sabe que existem questões relacionadas ao ambiente, né, à cultura, a questões realmente de contexto ali naquele local de trabalho. Nós somos animais muito sociais, a gente evoluiu em tribos, e faz sentido muitas vezes a gente seguir a multidão, a gente não ser aquela primeira pessoa que vai se posicionar contra, porque eu não quero ir contra o que aquele grupo fala, isso pode me dar uma característica, né, uma percepção por parte dos outros de que eu não devo fazer parte daquele grupo, de que eu não estou me encaixando. Em muitas situações, inclusive me faz lembrar aquele conto, né, eu não sei se vocês vão lembrar, A Roupa Nova do Rei, que o rei ele era apaixonado por roupas novas e ele é enganado por dois tecelões vigaristas que fingem costurar uma roupa que na verdade não existe. Essa E é muito todo boa. mundo em volta do rei fingia que estava de fato vendo a roupa, né? Até uma criança aparecer. Carol, a gente tá te ouvindo Oi, me escuta? ainda? Sim, sim, sim. Ai, que bom. Até uma criança aparecer e falar, olha, o rei está nu, né? O rei está sem roupa. E quem que vai ter essa coragem, né? Quem vai ter essa coragem dentro da empresa, muitas vezes, de falar algo que as outras pessoas não estão tendo coragem de falar. Mas, de fato, Ariane, é um assunto sensível. Muito bem. E, Carol, a gente sabe que quando alguém decide se posicionar, essa decisão acaba trazendo consigo alguns riscos, né? Que riscos são esses? Existe primeiro o risco da exposição, as pessoas geralmente não querem se posicionar porque têm medo de se expor de uma forma negativa. Muitos casos, como eu mencionei, a cultura do faça, ela vai lá e faz, não discute não. Isso vai minando espaço, isso vai gerando medo a respeito de como eu vou construir a minha imagem, e claro, o medo de ser desligado, de perder o emprego, porque se posicionou de uma forma que não agradou. É importante a gente deixar muito claro aqui que o se posicionar não pode ser confundido com falar tudo o que pensa, sem filtro, na hora que der na telha. Existe uma diferença muito grande entre ser autêntico e muitas vezes ser inconveniente, ser agressivo, ser irônico. As pessoas se aproveitam às vezes dessa ideia da autenticidade para falar do jeito que quer. E isso não é posicionamento. O posicionamento ele é construído de uma forma estratégica, de uma forma cuidadosa e tem muito a ver com o resultado que eu quero gerar e também com a minha imagem profissional. Por outro lado, você também corre um risco de se posicionar e construir autoridade, ganhar reputação. Então, quando você faz isso de uma forma positiva, de uma forma bem construída, a gente consegue ter um direcionamento em termos de imagem profissional, posicionamento, crescimento diferenciado. Então, o posicionamento ele pode realmente ser uma virada de chave em carreira. Não dá pra ser sem noção, né? Não dá pra ser sem noção, Carol Borges. E pro ouvinte que está nos escutando agora e quer se preparar para se posicionar mais e melhor no trabalho, por onde começar, como começar, aquelas suas dicas sempre valiosas, Carol? Vamos lá, Diego. Primeiro, eu sempre passo nesse assunto aqui porque ele é realmente muito importante.
existe uma necessidade muito grande da gente se conhecer a fundo, né? Então, o autoconhecimento. Quais são as minhas fragilidades? Eu tenho condições de me posicionar sobre esse tema, não vou me posicionar sobre tudo, mas é algo que de fato faz sentido, eu conheço sobre esse assunto, estou envolvido com esse assunto aqui dentro da empresa. É muito importante que haja uma leitura do ambiente, da cultura da empresa, das pessoas com as quais eu vou me comunicar, né, para quem eu vou passar a mensagem, quais são os caminhos dentro da empresa que eu preciso adotar para ter um posicionamento de fato que vai ser bem recebido. Isso tem a ver com a capacidade de diagnóstico. Eu consigo diagnosticar bem, eu preciso desenvolver isso antes de me posicionar. É importante que a gente seja muito bom no que a gente faz, né? Isso faz com que a gente tenha uma construção de autoridade que permita um posicionamento mais realmente sólido. Tem a ver com construção de conhecimento, com bagagem, com repertório, com eu estabelecer conexões, networking. Então, o posicionamento bem feito, ele também envolve esse tipo de construção. Trabalhar aspectos e habilidades ligadas à comunicação, isso é crucial, então não é de qualquer jeito. Tem assuntos sensíveis que às vezes eu preciso me posicionar sobre eles, mas para isso eu vou precisar ter uma comunicação muito bem desenvolvida. E isso eu aprendi há um tempo atrás também no mundo corporativo, mas aqueles achismos, eu acho que isso não é posicionamento. A gente precisa realmente estar embasado. E aqui eu quero deixar uma dica para os nossos ouvintes, uma dica bônus aqui. Existe um método, poucas pessoas falam sobre ele, chama método da pirâmide. Ele foi desenvolvido por uma executiva da McKinsey, que é uma das grandes consultorias aí no mundo, chama Bárbara Minto, e ele fala o que ela desenvolveu, né? Que a gente deve começar, quando a gente vai se posicionar, trazer uma ideia no mundo corporativo, com a conclusão. E aí a gente fornece argumentos-chave, né, diretos, sucintos, mas esses argumentos todos precisam estar embasados com detalhes, com dados, com fatos. Se alguém quiser saber, você consegue voltar naqueles detalhes para poder embasar o que você está trazendo para a mesa. E aí eu quero fechar com uma reflexão importante, principalmente para os empreendedores e líderes que estão escutando a gente. Quando a gente não dá esse espaço para as pessoas se posicionarem, quando a gente não cria esse ambiente, muitas vezes a gente está perdendo realmente a riqueza de escutar a percepção do outro. Algo que possa realmente virar a chave de resultado do negócio, impactar positivamente, até tirar a empresa de uma zona de risco. E a pergunta é, você está dando espaço para que as pessoas tenham essa abertura para trazer para a mesa de reunião questões que às vezes são doídas, são sensíveis, mas que são relevantes? Então é uma reflexão importante para a gente começar esse ano, né? O carnaval passou, então, de fato, vamos focar aí nos resultados para o ano. Muito bem, essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, no Empreende Brasília de hoje, falando como que você e eu podemos nos posicionar no trabalho de forma eficaz e respeitosa, assertiva também. Carol, obrigada por hoje, até semana que vem. Obrigada, pessoal, até a próxima semana.